Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Pílulas de História. E no podcast Pílulas de História de hoje, o tema é Egito e Mesopotâmia. Na verdade, uma análise comparativa sobre alguns aspectos, que pode ajudar você a assimilar melhor esse conteúdo. Então, se você já estudou um pouco sobre as civilizações, a civilização mesopotâmica, os seus povos, e também sobre o Egito, algumas análises, algumas comparações, alguns aspectos em que vamos comparar aqui, destacar semelhanças e diferenças, pode ajudar você a compreender melhor essas duas civilizações. Bem, então passando ponto a ponto aqui, sobre o que normalmente mais é questionado em avaliação, quando se trata dessas duas avaliações, dessas duas civilizações. Bom, primeira coisa aqui em comum é que as duas civilizações são civilizações aí do chamado Oriente Próximo, Então, aquela região ali, o Egito, no nordeste da África, e a Mesopotâmia ali no Oriente, próximo mais ou menos ali do atual Iraque, Síria. Então são regiões que têm uma proximidade geográfica, e que no momento histórico do nascimento das chamadas civilizações, elas podem ser identificadas como civilizações hidrográficas, civilizações que nasceram a partir da existência de grandes rios, e tem um sistema de nascimento, uma forma de nascer originalmente muito parecida. Ou seja, os povos que deram origem ali à Mesopotâmia, que são os sumérios, e também os povos ali que deram origem aos egípcios, os próprios egípcios ali, eles eram povos que na transição aí da chamada pré-história para a vida civilizada eram povos nômades. Então, ambos tiveram origem a partir de povos nômades que se estabeleceram a partir da possibilidade de produzir seus próprios alimentos devido à existência dos rios, dos seus grandes rios. Então, esse é um ponto inicial em comum na história dessas duas civilizações, que ambas dependem da existência de grandes rios. Então, os mesopotâmicos, ali é terra entre rios, Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e aí desenvolveram a agricultura nas margens desses rios, aproveitando os períodos de cheia e seca, uma agricultura que inicialmente não depende de muitas inovações, nem de muita tecnologia, haja vista que no momento de cheia do rio, o rio está ali fertilizando naturalmente esse território, e essa fertilização natural, quando os rios baixam seu nível, simplesmente torna o solo muito fértil, e com água às margens para poder desenvolver a agricultura. Então o rio Tigre e o Eufrates, eles possibilitaram não somente a água, mas como um solo fértil, a partir da existência do humus, quando esse rio sobe, e depois, posteriormente, no momento que ele está em baixa, essa margem está fértil. O rio Nilo, da mesma forma, O rio Nilo, o Egito está numa região desértica ali, mas tem o Nilo, o seu grande motivo de vida, Tanto é que era adorado como uma divindade, o rio Nilo, como um presente dos deuses, melhor dizendo. Então, o rio Nilo, ele também funcionava nessa mesma sistemática de cheia e vazante, só que ele tem uma característica ainda superior, vamos assim dizer, pelo menos do ponto de vista do ser humano, é que ele é um rio que é muito mais calmo em praticamente todo o seu curso, então ele também possibilitava a navegação. Bom, então na Mesopotâmia, terra entre rios, ali que é a região, a Mesopotâmia se desenvolveu no atual Oriente, ali perto do atual Iraque, e Síria. Então, nas margens dos rios Tigre e Eufrates, tem aí como fonte de vida inicial, como motivo,
né, dos vários povos que ocuparam aquela região. Lembrando, Mesopotâmia não é um povo, Mesopotâmia é o nome da região. Né, tem aí como fonte de vida os rios Tigre e Eufrates. E o Egito, no nordeste da África, né, ali teve como fonte de vida aí o rio Nilo. Então esse é o primeiro ponto em comum. Bom, como já disse, né, o que foi que esses rios proporcionaram? Então a gente parte para fazer a análise da economia desses povos. O que esses rios proporcionaram, basicamente, foi o que? Fertilidade da terra. Então a gente tem como principal atividade aí a agricultura. Então pega aí sua folhinha, a sua anotação, a sua tabelinha. Então vamos lá, atividade econômica basicamente é o que? A agricultura para ambos os povos. Ambos os povos dependiam da agricultura. E como a principal atividade é a agricultura, né, a gente percebe o valor, a importância fundamental. A riqueza principal era a terra. Né? Mas não estamos falando aí, né, de, primeiramente, terra privada ou terra particular, mas de um sistema onde a terra ela pertence ao Estado. Né? Ao sistema onde a terra ele pertence ao chefe do Estado. No caso da Mesopotâmia, né, ou no caso dos sumérios era o Patese, e depois dos outros povos os imperadores, os reis, né, e no caso do Egito, o seu rei, que é a divindade encarnada, que é o faraó. Então a atividade econômica principal, a agricultura, e a terra, né, é a principal riqueza, porque é meio pelo qual se desenvolve a agricultura. Bom, nesse sentido, a gente também não pode isolar, né, de que outras atividades elas vieram a acontecer. Como a agricultura era bastante fértil, né, por acumulação desses produtos, em consequência depois veio o sistema de troca com outros povos. Então veio o comércio e também as outras atividades, elas eram comuns. Toda economia precisa de um sistema de trabalho, e o sistema de trabalho também, assim como era a economia, era semelhante nos dois povos, certo? Então, o sistema de trabalho é o chamado de servidão, né? Servidão do servo. Cuidado para não confundir com o sistema de escravidão. Não era escravidão. Ah, mas eu li em algum lugar que eles tinham escravos, os mesopotâmicos, né? Os povos da Mesopotâmia escravizavam. Os povos do Egito também tiveram como os escravos, os hebreus escravizavam. Sim, isso aconteceu. Né? Não estou dizendo que não houve escravidão nessas duas civilizações. Sim, mas que o sistema de trabalho principal, o meio pelo qual essa sociedade se desenvolvia, era o sistema de servidão coletiva. E aí o que é o sistema de servidão coletiva? O servo é o cidadão do próprio Estado. É o próprio sumério, né, no caso da Suméria, é o próprio cidadão do reino amorita, né, o babilônico, que ele recebe do Estado a autorização ou recebe um pedaço de terra para trabalhar e tirar o seu sustento. Então, a grande maioria da população que era, né, trabalhadora da terra, que era agricultor, ele trabalhava na terra, que recebia, a terra não era dele, para obter o seu sustento, e a partir do seu sustento, a partir do seu trabalho, ele se sustentar e servir ao Estado. Como era esse serviço ao Estado? É a cobrança, é o pagamento de tributos, é o pagamento dos impostos. Né? O imposto é o que é colocado como imposição, né? E aí grande parte da sua colheita, do seu trabalho, ou seja, o imposto era pago in natura, pago em produtos, ele era revertido ao Estado, ele era entregue ao administrador, ele era entregue ao cobrador de impostos, que repassaria ao Estado, ou seja, aos monarcas dessas duas civilizações, né? Seja lá de qual tempo fosse que estivemos falando aqui da Mesopotâmia, ou também na história do Egito, era repassado ao faraó. Então o monarca recebia. E o que é que o monarca tinha feito então para ter direito a receber esse imposto? Ora, o que ele fez foi conceder a terra. No caso do Egito, né, o faraó, ficava muito mais claro isso, né? O Egito, o faraó era um deus. Então, ele deu direito ao povo de usar a terra que era
dele. E aí ele tem direito a receber essa oferenda, né? Essa retribuição, esse serviço. É por isso que o cidadão do Egito ele é um servo. Ele não é escravo, mas ele tem que servir. Ora, também os impostos, ou seja, a prestação de serviço, ela era feita em forma de trabalho. Em grandes obras que o Estado necessitava, né, como abrir canais de irrigação, que era para benefício coletivo, né, as obras públicas, a construção de prédios e por aí vai, as pessoas que se dedicavam a trabalhar nessas obras eram os cidadãos. Então, claro que existia uma mão de obra especializada por parte dos arquitetos, daqueles trabalhadores que se empenhavam em calcular, de fazer as obras de uma maneira muito mais planejadas, mas o trabalho braçal era feito pela maioria da própria população, que, né, pagava assim a sua contribuição, prestava assim o seu serviço no sistema de trabalho que eu disse que é a servidão coletiva, ou seja, a coletividade tem que servir ao Estado, tem que servir ao seu chefe. Então, temos assim fechado, né, ou através de produtos ou através de trabalho, a forma pela qual o trabalhador ele pagava os seus impostos, né, ou em produtos ou em trabalho. Esse sistema é a servidão coletiva na economia. A principal riqueza é a terra, que pertence ao Estado, e a principal atividade era a agricultura, fruto, claro, resultado, né, da presença desses dois grandes rios e seus presentes, que eram a água e o humus. Bom, falei nessa minha pequena explicação sobre a economia e o trabalho que o chefe do Estado era visto como Deus, né? E que esse chefe do Estado era um rei ou um imperador, ou no caso dos sumérios era um patese, no caso do Egito era um faraó. Não importa que nome vamos dar a esse rei, certo? O que basta entender é que estamos falando que politicamente, então agora estamos falando de organização política, politicamente, tanto o Egito como a Mesopotâmia eram monarquias teocráticas. Que é isso? Monarquia, né? O poder do monarca, do rei. E teocrática. Então, teocrática, ela é a formação a partir de duas palavras aí. Teo, que significa divino, e crática, que vem de kratos, que significa poder. Então, era um rei que tinha poderes divinos. Cuidado, ora lá, uma observação. Não quer dizer que automaticamente para esses dois povos todos os reis fossem deuses, tá? No Egito, principalmente entre os sumérios, acreditava-se que os reis, esses monarcas, eles eram escolhidos dos deuses. Eles eram representantes dos deuses. Eles representavam, ou seja, o poder deles era divino, tá? Mas ele não era um rei, ele não era um deus. No Egito, o faraó era a morada dos deuses. Ele era um deus encarnado. Então, a coisa ficava muito mais séria. Então, a política era basicamente na monarquia teocrática para esses dois povos. E o que é a monarquia teocrática, né? É o quê? O poder divino de um rei, certo? Poder divino de monarca. Bom, na história do Egito e da Mesopotâmia, isso significa que a gente vai ver um período que tende à centralização, principalmente no Egito, ou seja, poder centralizado no monarca. Porém, atenção para uma diferença fundamental. No caso dos mesopotâmicos, quando estamos falando do primeiro povo mesopotâmico, o povo sumério, eles tinham um sistema de monarquia teocrática, mas baseado nas cidades. Eles tinham um sistema que era conhecido como cidade-estado. Então, o que é isso, professor? Uma política chamada de cidade-estado. Bom, cada cidade
ela tinha o seu próprio governo, o seu próprio governante, independente. Ora, quando falamos da palavra Estado, né, nós temos aqui 3 concepções que eu posso narrar. O seu estado físico, você está bem, você está mal, está cansado, né? O Estado, unidade da federação, como a gente conhece, o Estado de Sergipe, o Estado da Bahia, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro. Mas existe também um conceito de Estado, que é a ideia de Estado como numa qualidade política. O Estado enquanto um modo de estar de um determinado território e como ele se organiza. Então, o Estado, né, ele é um poder que agrega um povo dentro de um determinado território com uma soberania. Até no campo do direito, né, o Estado tem uma designação ou algumas características que são fundamentais. Então, se estuda lá, né, quais são as características do Estado. A existência de um povo, de um território e de uma soberania, ou seja, de um poder independente. Então, quando falamos de cidades-estado, estamos dizendo que essas cidades, cada cidade de uma determinada civilização, elas têm, né, um domínio, certo? Ou seja, uma soberania sobre um determinado povo em um determinado território. E que outra cidade não interfere nesse domínio. Que outra cidade, ela simplesmente tem a sua também autonomia, né, a sua soberania nesse determinado território sobre esse povo. Ou seja, os governantes de cada cidade têm esse poder independente. E, para não confundirmos, temos que imaginar que não é isso que acontece, por exemplo, no mundo contemporâneo. O que temos no Brasil hoje? Temos cidades, municípios, que sim, escolhem seus líderes políticos, os prefeitos, mas que estão abaixo de uma governança maior, que são os líderes dos estados com letra minúscula aí, do estado de Sergipe, do estado da Bahia, né? Que são chamados governadores. Veja, existem competências que só o prefeito pode fazer, mas coisas que só o governador pode fazer. Um aluno que estuda numa escola pública estadual, ela é administrada pelo governo do estado. E assim como o governo do estado governa uma escola estadual, administra uma escola estadual em Aracaju, ele também administra uma escola estadual em uma outra cidade do interior. Assim como ele governa uma cidade, né, administra uma escola ou um hospital, né, ou uma polícia, por exemplo, as polícias militares, né, que são subordinadas ao governador do estado, essa polícia atua em diversas cidades e não tem autonomia dos prefeitos, não tem autonomia das cidades. Assim também como há as atribuições que são específicas do líder da nação, do presidente. Então, o que temos hoje é um sistema totalmente diferente. Mas o que tínhamos antes era o chamado sistema de cidades-estado, que é o que vai acontecer na Grécia Antiga, ou o que aconteceu, né, em alguns dos povos da Mesopotâmia, mais especificamente do povo sumério. Mas não existia cidade-estado no Egito. O Egito era o poder centralizado. O Egito era centralizado. E na Mesopotâmia sempre foi cidade-estado? Não. Como a Mesopotâmia é a sucessão de vários povos, sumérios, caldeus, assírios, babilônicos, né, que vão ocupando aquela região e acumulando conhecimento um povo do outro e formando um conjunto de conhecimentos e modo de vida civilizacional. Eles variavam em algumas coisas, né,
mas o Egito ele teve uma tradição muito maior. Então, resumindo, política na Mesopotâmia, né, e no Egito, as duas eram monarquias teocráticas. Na Mesopotâmia, o primeiro povo, o povo sumério, ele tinha o costume de viver numa política de cidade-estado. Era uma monarquia, era teocrática, mas cada cidade tinha o seu governo. Os outros povos, assim como no Egito, eles tiveram um poder centralizado. Bom, partindo agora para um outro fator, para um outro aspecto, para o aspecto sociedade. Então vamos entender como se organizava a sociedade nas duas civilizações, que era bastante semelhante. O modelo é muito semelhante, né? Esse é mais um daqueles modelos em que a igualdade ela é praticamente a regra. Bom, a sociedade nas duas civilizações, ela é uma sociedade, primeiro, hierarquizada. Então vamos lá anotar essas características. Hierarquizada, ou seja, havia uma hierarquia, uma diferença das posições sociais. E por que havia essa diferença? Bom, lá no começo, quando esses povos surgiram, né, que a abundância de alimentos começou a existir e é que a aglomeração de pessoas começou a existir, o que é que normalmente aconteceram com essas civilizações? As pessoas viviam coletivamente e elas começaram a precisar se organizar e a resolver seus problemas normais, né, de aglomeração. E algumas pessoas se destacaram com alguns papéis. Então, quando existiam alguns problemas envolvendo segurança, os mais corajosos tomavam a frente. Aqueles que eram mais aptos a dialogar, a convencer as pessoas, começaram a assumir papéis políticos. E algumas pessoas, elas acabaram se destacando nesse primeiro grupo, formando assim uma tradição de que os familiares dela também se destacavam. Outras pessoas, né, tinham a tradição de descobrir como é que trabalhava determinados objetos, trabalhar, ou seja, construir, e outros eram bons agricultores. À medida que os séculos, os milênios foram passando, né, essas tradições familiares, né, desses nomes dos povos mais antigos, geraram uma diferença do ponto de vista da origem familiar. Mas, acima de tudo, também vamos ver que essas profissões, essas funções diferentes geraram um destaque. Ora, se eu tenho um grupo que dá a vida para salvar o seu povo de outros inimigos, né, um grupo que está ligado à segurança, os militares, essas pessoas não estão trabalhando na agricultura. E se elas não estão trabalhando na agricultura, mas estão dando a segurança para aquele grupo, elas merecem receber um apoio. Né? E quem é que vai fazer isso? Aquele que tem um poder de convencimento. Então vemos que o que tem poder de convencimento vai exercer um poder de influência, um poder político e um poder organizativo. Ele começa a se sobressair na sociedade. Os militares, os que vão cuidar da segurança, precisam receber esses alimentos, que são cobrados por esse que tem o poder. Mas ele não tem o poder sim, só ele somente. Ele precisa de gente que vai executar. Ele precisa de gente que vai anotar, que vai fiscalizar e que vai cobrar que todo mundo participe dessa engrenagem. Então começa a se formar assim um grupo que trabalha na terra diretamente produzindo os alimentos, contribui para o seu chefe político. Estamos falando ainda das primeiras comunidades, né? O chefe tribal, vamos assim dizer, e ele ajuda, contribui, ele repassa o direito que cada pessoa tem de receber, né, a sua parte nessa engrenagem social. Então, os alimentos que os militares precisam, né, os burocratas que vão começar a anotar, escrever as leis e os impostos, aqueles que vão rezar, orar pela segurança do povo, que são os sacerdotes. Então vamos perceber aí que começou a existir uma diferenciação social e que é o que chamamos de hierarquização. Já não são mais povos, né, como na pré-história, que a gente poderia dividir simplesmente que eram povos caçadores-coletores, né,
que todos tinham trabalho comum, em que a única divisão de trabalho que existia era entre homem e mulher. Não. Na Mesopotâmia e no Egito, vamos ver a hierarquização, que é fruto dessa primeira organização tradicional ainda comunitária, baseada na origem das primeiras profissões. Algumas profissões vão ter destaque e outras não, e baseadas também na tradição familiar. Claro que as famílias mais antigas, que vão ocupar os primeiros postos, aquelas que vão possuir as melhores terras, em alguns casos, né? Em algumas civilizações, onde a propriedade vai ser privada, a terra ela é um fator, posse da terra é fundamental. É o que vocês vão ver quando estudarem Egito, quando estudarem Grécia e Roma, né? Onde a propriedade é privada. Bom, já nessa explicação, eu já comecei a dizer a segunda característica, é que além de hierarquizada, essa é uma sociedade complexa. Ou seja, por que uma sociedade complexa? Porque tem vários papéis, essas várias profissões. É uma sociedade que, para funcionar, ela não funciona mais no modo coletor-caçador. A divisão do trabalho entre homem e mulher. Ela precisa do chefe político, ela precisa daquele que faz a segurança, daquele que ora, daquele que faz as anotações, daquele que trabalha nas obras, daquele que é camponês, que trabalha na produção de alimentos. Então é uma sociedade complexa. No entanto, ela é uma sociedade que tem uma característica fundamental. Ela é uma sociedade estamental, ou seja, é uma sociedade que tem estamentos, ela não tem classes. Ela é uma sociedade, e algumas também são chamadas de sociedades de castas. Ou seja, você nasceu naquele grupo, a sua tendência é morrer naquele grupo, e da sua família ficar naquele grupo. Então são sociedades representadas sempre naquele símbolo de uma pirâmide social. Então imagine aí uma pirâmide, onde no topo está o monarca, no caso do Egito, o faraó, e a sua família, ou seja, a nobreza. Um pouco mais abaixo e vai aumentando, alargando a pirâmide, né? Temos quem? Aqueles que são os burocratas em geral. Os sacerdotes, funcionários do Estado, vão orar para os deuses, vão ouvir a vontade dos deuses, que é fundamental para o sucesso desse povo. Os burocratas que vão anotar os impostos, que vão fazer os escritos das leis, coisas que são especializadas, que são específicas, que só a eles é dado esse poder. E aos filhos deles, esse ritual, esse segredo é repassado. Os militares, os quais os chefes, eles vinham dessa elite, né, e a maioria dos soldados vinha do povo em comum. Os artesãos são trabalhadores que têm um ofício e normalmente ensinam o seu ofício somente para os membros da sua família. Os comerciantes estão ao lado dos artesãos. Isso eu estou falando, vai descendo, tá? Artesãos e comerciantes. Esses dois grupos são gente do povo comum, mas que tem algum dinheiro, algum destaque, alguma importância. E abaixo, a raia miúda, né? Os camponeses. Homens comuns que vão trabalhar na terra e na produção dos alimentos em geral, contribuindo, né, pagamento de impostos aí. Camponeses, artesãos e comerciantes, eles contribuem para o Estado, e o grupo que eu falei de cima para baixo, o faraó, os sacerdotes, faraó no caso do Egito, né, os sacerdotes, os burocratas, os militares, eles são uma espécie de funcionários do Estado, ou membros do Estado, que usufruem desses impostos, prestando serviços para a população. Então é uma sociedade de castas, porque esses cargos mais altos, eles ficam dentro da família, exige uma questão familiar, sanguínea ali. Então é uma sociedade que a gente vai falar que depende da sua origem. E isso é fundamental, até porque o meio de riqueza, que era a terra, lembramos, a terra é a principal riqueza, ela não está na mão dos particulares, ela está na mão do Estado. E aí vem uma reflexão. Quando o Estado detém ao mesmo tempo o poder e a riqueza, a tendência não é acabar com a desigualdade. A tendência é a desigualdade se manter e se perpetuar de tal modo em que as pessoas que estão na parte baixa da pirâmide social, elas não consigam ascender socialmente. Essa
É uma coisa que é fundamental, que a gente vê desde lá para a história. Então, quando algumas receitas de igualdade social se baseiam no Estado, no poder estatal, no poder político, elas estão, na verdade, tentando repetir fórmulas que são muito injustas e que são fórmulas do Mesopotâmia, do Egito, e que não é esse o melhor jeito de acabar com a desigualdade. Porque o Estado vai concentrar o poder e vai concentrar a fonte de riqueza. Então, a sociedade egípcia, a sociedade mesopotâmia, ela pode ser resumida em 3 palavras. Elas eram hierarquizadas, elas eram complexas e elas eram estamentais, ou seja, estamental, sem mobilidade social. Nasceu naquela categoria, você vai tender a morrer ali. E os que nasceram na elite vão permanecer na elite. Bom, falei aqui muito sobre Faraó ser um deus, a monarquia ser teocrática, e aí a gente para analisar a religião. A religião desses povos, ela é caracterizada principalmente por ser politeísta, ou seja, poli, vários, teísta de teo é divino. Então, se eles são politeístas, eles são povos que acreditam em vários deuses. Sendo assim, na Mesopotâmia, né, os governantes tinham uma escolha por parte dos deuses, eles eram indicados pelos deuses, que é o caso do Patese, né? E no Egito, esses deuses influenciavam também em tudo, de tal maneira que o próprio faraó era uma reencarnação de um deus. Então, esse deus, esse faraó, quando o corpo morria, esse deus desencarnava, encarnava novamente. São povos que têm a religião como traço marcante em praticamente tudo o que fazem. Na época da colheita, na época do plantio e da colheita, precisava ter cerimônia religiosa. Trabalhavam com oferendas aos deuses. Acreditavam que manifestações da natureza eram frutos do poder dos deuses ou da má vontade dos deuses. E por essa característica, né, de acreditarem em deuses, esses deuses normalmente representam sentimentos, estados da natureza, fenômenos. Eles tinham que sempre viver mediando essa relação e agradando esses deuses. Eram deuses que tinham uma característica bastante humana, vamos assim dizer. Eles tinham sentimentos como inveja, raiva, ira, né? É como se apaixonar por humanos. Né? É o caso, por exemplo, da história da deusa Ishtar. Ishtar se apaixonou por Gilgamesh. Existe um livro, uma história, né? Que é das mais antigas histórias da civilização humana, né? Dos seres humanos, que é do rei Gilgamesh. E Ishtar se apaixonou por ele. Ora, como pode um deus se apaixonar, né? Os gregos também tinham muito disso. Bom, o politeísmo é uma característica marcante. E aí temos as figuras humanas que são fundamentais nessa mediação, que são os sacerdotes, né? Vejam, por exemplo, nas histórias bíblicas, como a importância dos sacerdotes na história egípcia, né? O quanto o faraó os consulta. E o faraó, ao consultar os sacerdotes, precisa então tomar as decisões. Porque apesar do faraó ser um deus, ele não consegue muitas vezes se mediar e saber interpretar tudo. Então, ele, como essa encarnação de um deus, ele tem seus ajudantes. E os sacerdotes são membros do Estado nas duas civilizações. Então, a religião tem uma participação fundamental, né? O politeísmo tem importância fundamental, principalmente no caso dos egípcios. É uma religião que a gente vai chamar de antropozoomórfica. Que palavrão, professor? Vou repetir. Antropozoomórfica. Antropo, homem, zoo, zoológico, Z-O-O,
né? Animal, mórfica, de mutação. Então, são deuses que têm corpo, que têm características humanas e de animais. Bom, finalizando, um outro aspecto importantíssimo para a gente estudar aqui na história dessas duas civilizações, nesta revisão, nesse podcast que tratamos aqui de uma revisão, são as contribuições e as inovações. Os dois povos foram povos que desenvolveram de maneira muito inteligente, né, a matemática, a astronomia e também desenvolveram a arquitetura e sistemas de escrita. E aí eu vou me deter aqui principalmente, né, na matemática e astronomia, o qual pelos quais eles elaboraram calendários, conseguiram fazer grandes construções, como as pirâmides, no caso dos mesopotâmicos, os zigurates, construir prédios enormes, barragens, sistemas de irrigação. E no caso dos calendários, que tinham uma função de contabilizar e ajudar na organização da produção agrícola, né? Saber que época estão, que época é a época das chuvas, prever então as chuvas para que pudessem saber o momento de enchente e transbordo e de vazante do rio. E isso os ajudava a organizar. Porque lembrem-se do conceito que eu sempre gosto de bater, que é um conceito simples. Qual é a melhor definição de civilização? Civilização é um modo de vida organizado. Se um agrupamento não tem uma organização, então ali não é uma civilização, é somente um grupo de pessoas. Quando este grupo de pessoas percebe que precisa organizar melhor as estruturas do modelo de vida, né? Arrumar o sistema de vida e começa a criar, a inovar, e as pessoas começam a conviver, a gente pode dizer que está nascendo uma civilização. E Mesopotâmia e Egito são duas das civilizações do Oriente Próximo, as primeiras que a gente estuda, e são as duas das mais belas e que deixaram heranças até hoje. Então eles organizaram um sistema de astronomia, estudar para que pudessem descobrir, né, em que período estamos e assim prever melhor a colheita. Veja, um planejamento. Desenvolveram um sistema de escrita que é fundamental, né? São escritas que surgiram baseadas em ideogramas, em símbolos que demonstram ideias. A nossa escrita é uma escrita fonética. O que é fonética? Cada símbolo corresponde a um som da nossa fala. Então nós temos uma letra que significa o fonema A. Nós temos uma letra que significa o fonema B. Quando você põe o B com A é Ba. Então é muito simples. A escrita que eles vão ter é uma escrita baseada nos ideogramas, ou seja, são sinais que significam coisas. Por isso que a escrita mesopotâmica, que era chamada de cuneiforme, ela evoluiu de símbolos de desenhos e ela acabou se simplificando em marcas. Cuneiformes porque eram em cima de cunhas e elas eram marcadas em pequenas tabuinhas de argila. Os egípcios, de modo semelhante, têm também uma escrita baseada em ideogramas. Mas, olha a diferença, né? Utilizavam principalmente o papiro, que era uma planta que eles cultivavam, né? Inclusive cultivavam no rio Nilo, cultivavam, né? Elas tinham um caule em que eles descascavam, né? Deixavam secar e viravam o papel deles. Também nas construções. Também desenhos, símbolos, né? Que têm significados. Tinham também outra escrita, como a escrita hierática, né? Que era uma escrita mais simples, e a escrita demótica também, que era mais simples ainda, principalmente por parte dos comerciantes. Então os hieroglifos eram escritas sagradas, né? O hierático era uma escrita que os contabilistas, né, os burocratas usavam para contar os impostos. E o demótico era uma escrita muito mais simples, mais comum, mas mesmo assim que era dominada somente por algumas poucas pessoas do povo em geral, normalmente os comerciantes. Então, a escrita surgiu
justamente por essa necessidade de organizar a produção, organizar a vida, organizar as leis. Vamos lembrar que foi entre os mesopotâmicos, né, principalmente aí por causa do rei Hammurabi, né, que surgiu o primeiro código de leis escritas. Então, os mesopotâmicos tiveram o primeiro código de leis escritas, que era o Código de Hammurabi, que, né, baseava-se na chamada Lei de Talião, né, tal e qual, era olho por olho, dente por dente, né? Não dá para pensar que era também simplesmente assim, alguém me bateu, eu vou lá e bato nele, né? Existia um código, o Código de Hammurabi falava sobre vida civil, sobre negócio, né? E também algumas punições penais. Então, quanto poderia ser cobrado, né, por um médico para uma pessoa pobre ou para uma pessoa que tivesse mais posses? Quanto, né, como é que seria a dívida, como é que seria a pena pela qual um construtor que fez uma casa e caiu e matou, né, o filho de uma pessoa. Então, o filho dela também iria morrer. Então, né, olho por olho, dente por dente, vem daí. Mas a lei ia bem além. Bom, vamos aqui agora já com os nossos mais de 40 minutos, 41 minutos. Encerrar então assim esse podcast Pílulas de História de hoje, que tratou aí da Mesopotâmia e do Egito. Esse podcast é muito útil para que a gente possa fazer essas análises um pouco mais longas e explicar aqui alguns aspectos que podem passar um pouco nebulosos na cabeça do estudante. Mesopotâmia e Egito são duas das primeiras civilizações da humanidade. São fundamentais para que a gente possa ver que outros modos de vida existiram, né? E que eles acabaram legando para nós algumas coisas importantes, como as contribuições na área da matemática, contribuições na área da astronomia e tantas outras questões e heranças. E também que modelos de vida que já foram experimentados, eles podem ser úteis, às vezes, em um determinado contexto, mas que outros modelos podem não ser úteis mais no nosso mundo contemporâneo. Ficamos assim, um abraço, até a próxima, em um próximo podcast Pílulas de História.